Olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos ver agora o plano de estudo ProBancers, desenvolvido especialmente para preparação para a prova do concurso do Banco do Brasil 2021. Esse plano de estudo se baseia em uma rotina de estudos semanais, aos quais você deve repetir até a data da prova. Como a disponibilidade para estudo interfere significativamente na rotina de estudo, nós da ProBankers criamos 3 modelos diferentes para que você possa escolher aquele que melhor se adeque à sua realidade. Quanto tempo você tem para estudo? Aquilo que você possa fazer acontecer, porque escolher um plano de estudo é fácil, mas eu preciso que você cumpra esse plano de estudos. Vamos, antes disso, ver um panorama geral da prova, para que você entenda o para quê do plano de estudo e aonde esse plano de estudo irá te levar, como ele vai te preparar. O conteúdo programático, aquele que vai ser cobrado na prova, foi trazido pelo edital 1 de 2021. E ele dividiu as disciplinas em 2 grandes grupos: conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. A prova ela será de múltipla escolha e composta por 70 questões, onde você vai ter o quê? A, B, C, D e E para escolher. Essas 70 questões juntas, elas vão somar 100 pontos. As questões possuem pontuação diferente conforme a disciplina. E além da prova, o concurso também vai contemplar a realização de uma redação. E para tudo isso, prova objetiva e redação, você terá 5 horas de tempo para fazer essa prova. Os conhecimentos básicos serão responsáveis por 25 questões e 32,5 pontos, que serão distribuídos da seguinte maneira: para o português, 10 questões, valendo 1,5 ponto cada. Para inglês, 5 questões, com valor de 1 ponto cada. Matemática, 5 questões, 1,5 ponto cada. Atualidades no mercado financeiro, 5 questões e 1 ponto cada. Assim, fechamos o bloco das básicas. Depois, o bloco das específicas. Esses serão responsáveis por 45 questões e 67,5 pontos, que vão ser distribuídos da seguinte maneira: matemática financeira, 5 questões, 1,5 ponto cada. Conhecimentos bancários, 10 questões, também 1,5 ponto cada. Informática, 15 questões, 1,5 ponto cada. Vendas e negociação, também 15 questões, 1,5 ponto cada, fechando então o bloco das específicas. O edital foi muito específico sobre critério para eliminação. É necessário ter o aproveitamento de no mínimo 50% da prova, ou seja, você precisa fazer no mínimo 50%. Além dos 50% no geral, ou seja, da prova inteira, esses 50% também são divididos dentro dos blocos. Então, você precisa fazer 50% no bloco básico e 50% no bloco específico. Lembrando que você não pode zerar nenhuma disciplina. Então, dentro do bloco básico, eu fiz mais que 50%, mas zerei uma das disciplinas, tá fora. Só vai ser corrigido a redação, que é a segunda etapa do concurso, quem passar por essa primeira. Então, para você ter a sua redação corrigida, você precisa fazer 50% da prova, dividido dentro dos 2 módulos, 50% das básicas e no mínimo 50% das específicas. Tendo esse panorama em mente, vamos então ver como é que é o nosso plano de estudo, como que nós da ProBankers colocamos para você o plano de estudo. O plano de estudo, então, são 3 modelos. Vamos começar pelo primeiro modelo. O primeiro modelo é para pessoas que estão com uma rotina mais atarefada, porque eu vou concordar para você que ninguém estava esperando esse concurso do Banco do Brasil para agora. Mas saiu e você tem tempo sim hábil de se preparar até a prova. São 90 dias? São, mas dá para se preparar. Então, como que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos assim, de segunda a domingo, como você vai se preparar para estudar. Plano de estudo é rotina. Então, dê uma olhada. Você vai ter disponível, você vai ter que fazer exercícios, por exemplo, na segunda-feira de português, na terça de atualidades, na quarta de matemática. Aqui, à noite, são as aulas ao vivo. Então, você vai se disponibilizar para, a partir das 22 horas, vir a aula ao vivo. As aulas ao vivo são conteúdo. Então, você olha lá, na segunda-feira você tem atualidade ao vivo.
Na terça, você vai resolver exercícios. Que temas? Sobre a aula de atualidades da noite anterior. E assim por diante. Então, matemática na terça-feira, na quarta, exercício de matemática financeira. Conhecimentos bancários na quarta noite, quinta você vai resolver exercícios de conhecimentos bancários, para que você vá agregando conhecimento à prática, a exercício. As básicas, nós vamos disponibilizar para vocês cadernos de exercícios para que vocês possam estudar as básicas. Como as básicas? Vocês já tiveram a sua vida acadêmica inteira, então na escola, vocês já viram português, matemática, informática, inglês? Resolvendo o exercício, praticando com o exercício, você consegue chegar habilmente pronto para poder fazer a prova. Pode olhar aí, tem todas as disciplinas distribuídas para você poder se preparar. No domingo, o simulado. E esse simulado ele é composto de 70 questões, então nós vamos fornecer para vocês os simulados com todas as disciplinas, tá? Tanto as básicas quanto as específicas, mais o tema da redação. O conhecimento das matérias de atualidade, de conhecimentos bancários, de venda e negociação, eles são tão importantes para a sua prova, né? Porque eles têm uma gama de quantidade de questão, quanto eles são importantes para a sua redação. Porque a Sesgran Rio, ela tem como padrão escolher tema de redação muito próximo ao cargo ao qual ela está desenvolvendo o concurso. Então, há uma grande probabilidade que o tema da redação fique dentro desses temas, atualidade, conhecimentos bancários, venda e negociação. Por quê? Porque é a sua função lá no banco. Você quer ser o quê? Escriturário do Banco do Brasil, você quer trabalhar no Banco do Brasil. Então, o tema da redação vai vir junto, muito próximo a esses temas. Por que é importante você levar isso em consideração? Porque muita gente se preocupa com a redação. Ah, mas e a redação? Mas e a redação? Claro que você precisa escrever, não pode fugir do tema da redação, é uma dissertação, então você vai ter que argumentar, introdução, desenvolvimento, conclusão, ok. Mas até o melhor escritor, se ele não conhecer o tema, ele pode saber escrever, mas e se não conhece o tema? Vai escrever sobre o quê? Então você precisa focar também em conhecimento para poder escrever a redação. Segunda coisa sobre a redação que eu quero trazer para você. Muita gente está se preocupando com ela porque não é muito usual vir redação para nível médio. Mas lembre-se que a redação é a segunda etapa. Ela só vai ser corrigida se você passar na primeira. Ou seja, se você fizer aqueles mínimos que são necessários e ainda estiver dentro do grupo. Porque as vagas, eles vão corrigir o quê? Uma proporção dentre vagas e cadastro de reserva. Então, você precisa estar bem pontuado, ter feito os mínimos para que a sua redação seja corrigida. Você pode ter a melhor redação do mundo. Se você não fez os mínimos, eles nem vão olhar para a sua redação. Então, sim, como você vai se preparar? Lá no simulado, você vai ter a redação, você vai fazer a redação. Então, ali você vê que é 30 minutos por dia, além das aulas ao vivo. Esses planos de estudo são montados para você estudar além daquele momento que você vai ter a aula ao vivo à noite a partir das 22 horas. É como se fosse uma tarefinha de casa? Isso mesmo, você precisa ter esse tempo, se organizar para fazer esse tempo, antes, depois, o horário que ficar melhor para você. Amanhã, de tarde, de noite, você escolhe. Mas você precisa ter esse tempo de fazer os exercícios de português, fazer os exercícios de atualidades, de inglês, de matemática, fora daquele horário que você disponibilizou, que você reservou para as aulas ao vivo. Lembrando que você pode sim, tá? Eu não consegui assistir a aula ao vivo. Vai ficar gravado, você pode assistir novamente, você pode fazer revisão. Mas preferencialmente a aula ao vivo, para você poder tirar dúvida, para você poder interagir, para você poder aproveitar ao máximo. O índice de aprovação de cursinhos preparatórios que trabalham com aulas presenciais ou ao vivo, nesse modelo online mais ao vivo, é muito maior do que quem trabalha apenas com cursinho, com vídeo gravado. Porque isso te dá o quê? Comprometimento. Por isso é tão importante o plano de estudo. Você escolher o plano de estudo adequado para a sua realidade e cumprir. E quando você vem na aula ao vivo, você vê os outros, você conversa, todo mundo está cumprindo, está participando da comunidade, e você se sente motivado para continuar os seus estudos. Mas se você está com um pouco mais de tempo, não, peraí, eu estou com um pouquinho mais de tempo. Será que eu consigo me dedicar um pouco mais? Como é que eu faço? Aí você vai para o nosso modelo 2 de plano de estudo, em que ele abre um pouco mais. É 1 hora por dia, além das aulas ao vivo. Então, você vai tirar esse tempo preferencialmente para resolver exercício. Nós vamos fornecer para vocês
as aulas ao vivo, um material de apoio, então um PDF das aulas ao vivo, mapas mentais e vamos fornecer caderno de exercício. Caderno de exercício não é simulado, são coisas diferentes. Simulado é simular a realidade, simular a prova. Então, serão 70 questões mais redação, 5 horas para você fazer. Então, você vai entrar, vai fazer, vai tentar simular ao máximo a sua realidade no dia da prova. Caderno de exercício, não. Caderno de exercício, eu vou te disponibilizar um PDF com 20 questões por caderno, com as respostas, para você fazer. Ela faz a impressão e faz no papel. Então, caderno de exercício é treino. Simulado, além desse treino de conteúdo, é treino de o quê? Treino psicológico. Treino físico, sim, 5 horas sentado, lendo, escrevendo, claro que é um treino, tá? Outra coisa, é fácil? Ah, não, faço uma redação facinho, sim, e a pressão de ter 5 horas? De eu ter que fazer 70 questões, incluindo matemática financeira que tem cálculo e ainda fazer uma redação. Então, esses treinos psicológicos são muito importantes para você realmente chegar preparado para a prova. Aí você fala para mim, tá, mas eu ainda consigo, são 90 dias, eu quero, essa vaga é minha, eu vou passar, eu tenho um pouco mais de tempo, eu vou dar um jeito, né? Porque todo mundo tem 24 horas, mas eu quero me dedicar um pouco mais, o que que eu faço? Aí nós temos o terceiro modelo de plano de estudos. Qual seria esse plano de estudos? 2 horas, além das aulas ao vivo. Então, ali você vai ver que diversificou um pouco mais. Ao invés de você resolver uma bateria de exercício durante o dia, você vai desenvolver 2 baterias de exercício. Então, na segunda é português e informática. Na terça, atualidade e português. Então, você vai resolver as questões de atualidade referente à aula da noite anterior, mas já vai fazer o quê? Um pouquinho mais de português, um pouquinho mais de matemática, um pouquinho mais de inglês, de informática, das básicas, que você já tem um pré-conhecimento, só precisa refinar e entender melhor como a banca está te pedindo isso. Porque você estudou português na escola, né? Você viu no ensino médio. Não só no ensino médio, né? Você vê desde a fase da alfabetização, matemática também, inglês também. Então, você tem esse conteúdo com você. Precisa relembrar, precisa ver como é que a banca cobra, e aí você tem exercícios focados para isso. Mas, um dos diferenciais desse terceiro modelo de estudo é os sábados. Aos sábados, você vai ter redação. Então, você vai ter temas de redação diferentes daqueles do simulado, que nós vamos disponibilizar para vocês, temas extras de redação. E aí você vai quê? Treinar, escrever mesmo. Uma dissertação, uma introdução, 3 argumentos no desenvolvimento e uma conclusão. Então, você vai treinar, porque redação é treino, né? Então, você vai ver, tem o tema, eu vou treinar. Isso ajuda muito? Ajuda porque quanto mais prática de escrita você tem, melhor você organiza o raciocínio para a escrita e sente mais confortável na hora que você chega na prova mesmo, no dia do concurso público. Quanto às aulas ao vivo, vocês verem que estão ali em verdinho, você consegue ver o tema. Então, o tema será normalmente essa ordem. Sim, eu vou disponibilizar para vocês um cronograma até a data da prova de todos os temas das aulas, mas basicamente ele vai seguir isso que está no seu plano de estudo. Atualidade na segunda, matemática financeira na terça, conhecimentos bancários na quarta, vendas e negociação na quinta e conhecimentos bancários na sexta. O que vai alterar é que uma semana você vai ter 2 aulas de conhecimentos bancários e uma de vendas, e na outra semana vai inverter. Vai ser 2 de vendas e uma de conhecimentos bancários. E aí você inverte. Se a aula de conhecimentos bancários mudou para quinta, aí é na sexta de manhã que você vai resolver os exercícios de conhecimentos bancários. Se a aula de vendas foi para quarta e para sexta, então aí você troca aqui, ó. Quinta-feira você vai fazer exercícios de vendas e no sábado, sempre na manhã seguinte à aula. Por que isso? Porque vendas e conhecimentos bancários é a maior parte, o edital, o conteúdo programático veio grande, tanto de conhecimentos bancários quanto de vendas. Então, você precisa de mais tempo de aula para poder assimilar esse conteúdo. A atualidade é sempre bom você ter semanalmente, porque tem algumas coisas que podem acontecer com o mercado financeiro, que é a atualidade, e que então é importante você estar atualizado, ver essas mudanças. Talvez não caia propriamente na prova de atualidades, porque a atualidade, atual, o conceito de atual é dos últimos 100 anos para cá.
Então, há muita coisa que você pode ver. Mas, principalmente, essas atualidades são importantes para a redação. Porque, normalmente, a Sesgran Rio gosta de cobrar na redação atualidades. Então, se você estiver preparado para isso, vendo, acompanhando, fica mais simples. A matemática financeira é matemática financeira, como o nome sugere, você precisa continuar fazendo cálculos. Então, nós vamos ver conteúdo em aula para você refazer exercícios no outro dia, trazer suas dúvidas na próxima aula. Falar, esse exercício, eu fiquei com dúvida dessa resposta por causa daquela. Então, as aulas ao vivo, elas são um modelo que te dá muito mais liberdade e, principalmente, proximidade comigo, com o Rafael, proximidade com os seus professores, porque nós estamos ali, o chat vai estar aberto na aula ao vivo e você pode conversar com a gente, você pode ter um momento para você tirar dúvidas, então fora o momento da comunidade, mas você pode tirar as dúvidas na aula e a gente pode trazer isso. Você não se sente ali assistindo uma aula sem poder interagir, você consegue interagir com os colegas e com os professores, com os mentores. Deixei o sábado à noite livre para você poder ter um pouco mais de descanso. E aí, você fecha com os simulados também. Então, esse terceiro modelo é um modelo mais completo. Já vou responder porque eu sei que essa pergunta vai vir. Posso mudar de modelo, Thaís? Posso escolher o primeiro e aí eu ver que eu rendi bem para o terceiro? Ou escolhi o terceiro, mas vi que não estou dando conta de, além da aula à noite, ainda tirar mais 2 horas durante o dia para estudo. Posso mudar? Pode. Os modelos, eles são feitos da maneira que você pode mudar do 1 para o 2, do 2 para o 3 e pode ir conforme a sua rotina. Eu sei porque muitos de nós, eu entendo a posição, porque muitos de nós temos muitas responsabilidades. Trabalho em período integral, filho, casa e outros estudos, então você tem que se organizar. Eu digo para você respirar e focar. São 90 dias focado no quê? Na sua aprovação. Então, escolha sabiamente o plano de estudo, mas escolha um que você não se engane, escolha um que você vai seguir esse plano de estudo. Tenho mais tempo do que 2 horas, então eu vou te falar, calme. Por quê? Porque o estudo é comprovado que mais de 1 hora você fazendo a mesma coisa, o cérebro já não vai mais ligar, não com a mesma força, a mesma maneira. Então, troque a cada 1 hora de disciplina. Por isso que eu coloquei 1 hora de exercício de português, depois 1 hora de informática. Tem que ser seguido? Não, você pode fazer logo de manhã uma hora de português, pode fazer antes da aula ao vivo, já que a aula ao vivo começa às 22 horas, você pode parar e fazer 1 hora de exercício de informática. Não tem problema, tá? Não tem essa limitação. Só guarde para se organizar com 1 hora de estudo. Independente do modelo do plano de estudo que você escolha. 30 minutos, de 1 hora, 2 horas por dia. Um cuidado você tem que ter. É cronometrado. Pega lá o seu celular e coloca o cronômetro. Não é meia hora. Acho que deu meia hora. É meia hora. Você vai dar o play lá no cronômetro e vai estudar. Só vai levantar para ir ao banheiro para tomar água quando der a meia hora. Então vai antes, vai no banheiro, toma água, se arruma na cadeira, pega tudo que você precisa e senta. No momento que você sentar para estudar, você senta para estudar, seja meia hora ou seja 1 hora. Se você vai querer fazer o plano 3, o modelo 3 e seguir direto, né? Então faço 1 hora de português, depois vou para 1 hora de informática, pelo menos 15 minutos de intervalo. Então cronometra 1 hora, deu 1 hora, dá pause, vai ao banheiro, toma uma água, espreguiça, arruma as costas, volta para mais 1 hora. Não tem problema, mas é cronometrado. Digo isso pelos meus mais de 10 anos de experiência, que quando você faz isso, você vê que você pode enrolar muito para estudar. Eu tinha alunos que diziam, professor, mas eu estudo 5 horas por dia, o negócio não rende. Aí eu mando cronometrar. Quando a pessoa cronometra, ela vê que ela estuda 1 hora, não 5. Porque ela levanta, ela vai no banheiro, ela toma água, ela vai ver o Facebook, ela vai ver o WhatsApp, daí alguém chamou, ela vai ver. Quando ela vê, ela realmente só estudou 1 hora. Ela se dedicou 5, mas estudou 1. Então, cronometrar o tempo de estudo é essencial. Então, esse é um plano de estudo de horário cronometrado. Por isso, não pense que meia hora de estudo fora a aula ao vivo é pouco por dia, porque não é. Meia hora cronometrado rende muito. O foco do plano de estudo da ProBunkers é te fornecer um estudo qualificado, maximizar os seus estudos. Por isso, a gente te oferece aula, material,
mapa mental e exercício. É uma forma de te oferecer um estudo completo. São menos de 90 dias daqui até a prova? Ok, mas é hábil, dá para você se preparar completo e de forma correta e você consegue a sua aprovação. Esses modelos estão disponíveis, então você pode baixar, pode escolher qual modelo é melhor para você, e aí você vai se adequando. Se quiser mudar, não tem problema, mas lembrando, cronometrado esses momentos de estudo e se adequa ao melhor horário para você. Lembrando que esses 30 minutos, 1 hora ou 2 horas é além das aulas ao vivo que serão às 22 horas, iniciando às 22 e vão até meia-noite, depende do conteúdo, tá? A gente vai ir conforme a aula, às vezes conforme as dúvidas, vai um pouquinho mais, não tem problema. Elas vão estar disponíveis para você assistir depois? Vai. Olha, aqui tem exercício depois da aula, mas aí eu já fiz ou fiz em menos do que 1 hora, eu posso rever a aula? Pode. Eu tenho mais tempo para estudar e quero rever a aula. Já cumpri a minha tarefa de casa, já fiz meus exercícios. Posso ver a aula? Pode, deve, porque concurso público, diferentemente de quem tem muitas aulas comigo referente a certificações, né? CPA 10, CPA 20, da Anbima, não é só conhecer, é memorizar. Concurso é memorização, é leitura. Então, é aquela alfabetização de escola, é de novo, de novo, de novo. Então, você precisa esse de novo para o cérebro guardar o conteúdo. Então, não se apavore, mas é de novo, eu vou resolver um exercício muito semelhante. É isso mesmo, para você conseguir entender. Então, esses planos de estudo estarão disponibilizados para vocês. Escolham um plano de estudo que melhor se adeque à sua realidade, ao tempo que você tem disponível. Lembrando que as aulas ao vivo serão de segunda a sexta até o dia da prova. Então, até a sexta-feira antes da prova, você terá aulas ao vivo. Nós vamos ter aulas com conteúdos novos e vamos fazendo revisão, vamos tirando dúvida. As aulas são bem dinâmicas e voltadas para o seu aprendizado. Por isso, participem da comunidade. Deixe um recado, mensagem na plataforma se tiver alguma dúvida. Interajam, participem das aulas ao vivo, anotem as dúvidas, entrem em contato, porque isso é que vai fazer a diferença na sua aprovação. Você ter esse contato com os professores, com os colegas e se sentir preparado. Escolha o plano de estudo, se precisar mudar, não tem problema. E eu te vejo lá no curso.